Cá estamos nós, mais uma vez com Sintonia, às quintas-feiras, 14 horas, que se torna especial. Especial não simplesmente por uma sintonia com os nossos internautas, mas especial pelos assuntos que eu venho trazendo. As pessoas me procuram e falam assim, nossa, Beth, eu nunca tinha ouvido falar de números de Grabovoi. Nunca tinha ouvido falar de barra de Access. Nunca tinha ouvido falar disso, daquilo. E hoje, o que eu trago, quando eu anunciei no Facebook, ó, vou levar, tal, CNV, começaram, o que é isso? Eu não vou poder falar muito, porque eu, dessa vez, realmente sei pouco sobre CNV. Apenas sei que é comunicação não violenta. E para falar disso com uma propriedade ímpar, eu tenho aqui uma querida. Conheço ela nessa terra há pouco tempo, acho que desde o final do ano passado. Mas eu tenho certeza que é um reencontro, porque a nossa afinidade é tamanha que nós estamos pensando em escrever livros juntas, fazer palestras juntas. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês a minha querida Vânia Moraes, que vai dar um oi aí para os internautas. Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. Fico muito feliz com esse convite da Beth, minha grande amiga de almas, né? Como ela falou, a gente conhece há pouco tempo, mas nós temos uma afinidade muito grande. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês do que é a comunicação não violenta. Se você já ouviu falar, com certeza hoje você vai ter informações que você nunca teve. E falando desse negócio de alma, tem gente que torce o nariz, né? Mas dá para você perceber, assim, quando você conhece alguém, você tem 3 sentimentos. Simpatia, antipatia e empatia. Hoje também vamos falar de empatia, não vamos, Vânia? Vamos, com Mas afinal, certeza. O que é CNV, comunicação não violenta? A comunicação não violenta, ela foi uma forma de você melhorar a sua comunicação nos seus relacionamentos. Ela foi criada pelo Marshall Rosenberg, um psicólogo, isso há muitos anos atrás. E ele nos deixou um legado maravilhoso. Ele é brasileiro? Não, ele é americano. Mas com esse nome? Com esse nome, Marshall Rosenberg. Marshall, ele é de descendência judia. Tá. Né? E ele nos trouxe, e ele muito cedo, ele começou a lidar com as pessoas. Na sua forma de se relacionar. E ele, muito pequeno, percebeu que muitas coisas aconteciam com ele e ele resolveu estudar e ele se tornou psicólogo e ele desenvolveu essa metodologia utilizando a própria escola onde ele dava aula. Uhum. E aí ele nos deixou esse legado, onde existe hoje, inclusive, o Centro de Comunicação Não Violenta. Pelo nome Comunicação Não Violenta, quando você fala, a pessoa já fala assim, nossa, mas por que já falar de não briga? Não tem nada a ver com isso, né? Não é com relação a brigas, né? Não violência é outra coisa. A né? comunicação não violência é uma forma de você ter um autoconhecimento, então você aprende a se conhecer mais. É uma forma de você co-criar melhores os seus relacionamentos. Co-criar, bonito. Tá? Então, você consegue, nessa co-criação, aprender mais sobre você e sobre o outro. Tá? É uma forma de você resgatar a sua essência. Então, quem sou eu lá no fundo? Quais são as minhas necessidades? Aprender uma coisa que a gente não aprendeu, que é identificar e nomear sentimentos e necessidades. Então, a comunicação não violenta começa com a gente mesmo. A comunicação não violenta, ela começa com a gente. Não adianta eu querer já aplicar esse conhecimento nos meus relacionamentos. Eu tenho que primeiro fazer comigo. Você precisa fazer primeiro com você. A comunicação não violenta é uma forma de você fazer contato com você mesmo. Tá. E com esse contato que você faz com você, você consegue abrir espaço para fazer o contato com o outro. Entendi. Tá? E é uma permissão. O quanto eu me permito mudar a forma como eu me relaciono com as outras pessoas. Tá. Tá? Então, se você achar que a comunicação não violenta é como aquelas coisas que as pessoas dizem, eu mudei, mas fulano não mudou, eu voltei ao que eu era antes. Pois não. Não é assim que as pessoas costumam falar, entendeu? Então, a comunicação não violenta não é para o outro mudar, é para você mudar. E, consequentemente, o outro acaba mudando. Toda vez que eu mudo, eu impacto você, nós impactamos o entorno. Verdade. Então, uma coisa gera a outra. Agora, a comunicação não violenta, ela vem com uma proposta de melhorar os relacionamentos, diminuir os conflitos,
Por exemplo... O pacote que você está vendendo está fantástico. Agora eu quero saber como é que se atinge tudo isso. Que tipo de atitude? O que acontece? São mudanças de comportamentos e atitudes que você precisa ter. E são importantes você fazer isso lendo, inclusive, o seu corpo. O seu corpo, ele é magnânimo. Ele diz para você quando as coisas estão acontecendo. De uma aquele sinal amarelinho, né? Ele dá um sinal. Por exemplo, se você está no farol e alguém aborda você no farol do lado do seu carro, qual é a primeira sensação que vem a você? De medo, de susto. O que seu corpo reage imediatamente Sem àquilo. dúvida. Se você está numa situação de leveza, por exemplo, como eu brinco, né? Quando a minha neta senta do meu lado, que se aconchega, é aquele prazer, o corpo faz assim, ele chega até a dizer, sentir isso. Então, prestar atenção no que o corpo está dizendo no momento de uma comunicação, ela é de extrema importância. Não deixar passar despercebido, Não né? deixar reparar, passar, reparar nisso. Uma outra coisa que eu gosto bastante, que é o que o Nelson Rodrigues nos diz, que a comunicação, as pessoas dizem que o importante é a fala. Ele diz que não, que o mais importante é a pausa, é o silêncio, que é quando a gente entra em comunhão. Por que ele fala isso? Porque nós fomos ensinados assim, eu penso, eu ajo, você falou alguma coisa, eu não escuto o que você falou, eu já estou pronta para te responder. Então, eu interpreto a minha maneira, eu faço um julgamento baseado nas minhas experiências, nos meus conhecimentos e nas minhas concepções, e não escuto realmente aquilo que você está falando. Dito. Então, a comunicação não violenta, ela vem para nos dar esse brilho de que o que você está falando, o que está por trás do que você está falando. Ou seja, a pausa é para a compreensão do que foi dito. A pausa é para a compreensão do que foi dito e para uma coisa que você falou lá no início, para você trabalhar a sua empatia. Vamos falar sobre isso. Então é o seguinte, por exemplo, a pessoa tem que treinar que ela não vai responder de pronto a qualquer statement, qualquer afirmação do outro. Exatamente. Ou mesmo o seu próprio pensamento. Ou mesmo o seu próprio pensamento. Se eu penso algo que não me faz bem, eu teria que fazer uma pausa, que eu digo respirar, isso, né? Respira, tá tudo aí. Tá tudo aqui. Respira, aí eu penso, mas esse pensamento, ele é real, ele é imaginário, ele vai me causar bem-estar ou mal-estar? Seria mais ou menos tem 3 perguntinhas que você pode fazer. Esse pensamento, ele é bom, ele é prejudicial ou ele é neutro? Tá. E não pode falar assim, que eu vou ganhar com ele? Quando você pensa em ganhar ou não ganhar, você está querendo barganhar alguma coisa, né? Boa. Mas a maioria das ações sempre sem a contrapartida. Então, quando eu estou falando da comunicação não violenta, a mudança é sua. Tá. Então, eu não necessariamente eu posso ganhar com o outro, mas eu ganho para mim. Tá? Então, olhar para dentro de você mesmo é uma relação de você e de você com o outro. Então, você precisa trabalhar isso. É importante você perceber nessa comunicação o que eu preciso. Tá? Quando eu falo da empatia, é eu olhar para mim, ter uma autoempatia, olhar para você, ter essa empatia e perceber nessa comunicação o que você precisa e o que eu preciso. A comunicação não violenta, ela nos ajuda, inclusive, a sair de uma coisa que a gente chama de círculo vicioso. Eu não gosto de algo em você, eu interpreto, tá? Eu venho para mim, julgo isso, tá? E devolvo para você. Com essa sensação de não gostar. E você faz a mesma coisa. Então, a gente vive nesse círculo vicioso. E o que a comunicação não violenta ela nos traz? É você sair desse círculo vicioso da culpa, tá? Do que o outro está errado, de que eu estou errada, mas sim, qual é a tua necessidade, o que você precisa e o que eu preciso. Ou seja, a gente sai da culpa e entra nas necessidades. Seria, como a neurolinguística trata, um olhar como se a gente se olhasse de fora para perceber que pensamento que eu estou elaborando, que atitude eu estou tendo e ali de fora avaliar. Ela é boa? Todas as áreas se relacionam. Então, por exemplo, a CNV, ela está diretamente, por exemplo, ligada à resiliência. E a CNV também está diretamente ligada à psicologia positiva. Tá. Então, se você for olhar as diferentes formas e metodologias que nos apresentam, a comunicação não violenta, ela se encaixa em qualquer uma.
Ela se encaixa na PNL, na resiliência, no coaching, na psicologia positiva, ela se encaixa em várias áreas da vida. Ô, Vânia, e por exemplo, uma pessoa que está nos ouvindo, fala assim, bom, e aí? Isso tudo é uma beleza, maravilhoso, mas como é que eu vou ter acesso a isso? Tem curso, tem consulta? Existem cursos, tem por exemplo, eu dou cursos, você tem dá um livro, curso? você quiser começar a entender um pouquinho o que é a CNV, é você comprar o livro do Marshall Rosenberg. O Comunicação Não O Violenta. Comunicação Não Violenta. Tá, eu a tenho primeira- esse livro, não li, agora eu vou ler. E me lembro que quando eu apareci com esse livro lá em casa, com o ex, que agora é ex, tá, gente? Eu sou a mais jovem separada desse planeta. Aham. Ele leu o título. Falei, "Ih, que assunto, hein? Olha a falta de compreensão. Na realidade, as pessoas estão tapadas, elas não compreendem que um título tem algo muito mais profundo do que aquilo que ele está mostrando, né? Eu tenho o hábito de dizer que se a pessoa não olhou, por exemplo, se para você não fez sentido, é porque você não está pronto. Uhum. Então, às vezes, a gente precisa, ou cada pessoa precisa passar por algumas etapas para ela poder, em algum momento, chegar e olhar o livro e dizer assim, puxa, interessante, faz sentido, eu quero aprender. O que é isso, do que se trata? Então, varia, é muito de pessoa para pessoa. A CNV, ela tem 4 passos facílimos. Então, vamos, por favor. Então, o primeiro passo da CNV é você olhar a empatia. Ele é o grande chapéu da CNV, que é o ter o olhar autoempático e o ter o olhar empático. Então, eu preciso olhar para mim e olhar para o outro. Tá. E em cima disso, embaixo disso, eu tenho 4 elementos, que é a observação. Então, o que é a observação? É eu me ater aos fatos. Então, numa comunicação, é prestar atenção no fato em si. Eu costumo dizer para as pessoas assim, exclui os adjetivos. É verdade, ruim, bom, gostoso, mal. Isso, porque quando você usa um adjetivo, você está fazendo um julgamento. Sem dúvida. Tá? Seja para o positivo ou para o negativo, não Certo. importa. Uhum. Então, se você se ater aos fatos, é muito mais eficiente e você já começa a ter um filtro diferente. Um fato sem elucidações. Sem elucidações, sem interpretações, sem opiniões, Ele sem cru. críticas, ele cru Como em ele é. si. Então, por exemplo, vamos fazer assim, uma pessoa que deixou de uma reunião, o hábito, de um modo geral, é dizer, fulana é folgada, ou fulana está sempre folgada, ela nunca vem na reunião. E, na verdade, ela chegou atrasada ou não foi numa ou 2 reuniões. Mas nós generalizamos. Então, isso é um julgamento. O que não é dizer, a fulana não esteve presente nas 2 últimas reuniões. Ponto. E poderia ser por estar terminando um outro trabalho. E aí por não algum importa, motivo. mas o fato verdade, foi esse. verdade. Então, se nós deixamos... Então, eu brinco que uma forma muito fácil é assim, tira os adjetivos. Tá, verdade. Depois o terceiro. Depois, o segundo passo é eu identificar sentimentos. Uma das coisas mais difíceis que nós temos é não só identificar, como nomear sentimentos. E dentro do mundo corporativo, inclusive, isso é visto como uma coisa ruim. E não pode, porque nós somos seres humanos e nós Sem somos dúvida. sentimentos. Até eu deixo aqui uma pergunta para você que está nos assistindo. Você consegue nomear seus sentimentos? Isso. Você os identifica, os reconhece, os acolhe, não é, Vânia? Sim, exatamente. Porque há uma negação das Há pessoas uma com relação negação, aos porque as sentimentos. pessoas têm medo ou elas não querem. Por exemplo, um sentimento que ele é visto, que na maioria das vezes a gente fala, né, ou que você com certeza fala, é assim, estou com raiva. Ok, mas que raiva? O que é essa raiva? O que está por baixo dessa raiva? Isso é identificar. Então, às vezes, essa raiva é uma falta de segurança, às vezes, essa raiva é uma tristeza, às vezes, essa raiva é uma dor, mas eu não sei identificar o meu sentimento, nem a minha necessidade, então eu nomeio como raiva. Às vezes, a bloqueia e depois isso gera qualquer sintoma físico. Exato. Yes! Com certeza. Beleza, O vamos nosso lá, pensamento, né, cria o nosso sentimento, que cria a nossa realidade. Então, prestem atenção nisso, que é extremamente importante. Nossa, uma coisa leva a outra e é uma incrível, né, gente? Incrível. Como vai assim. E o aí, terceiro continua. elemento é necessidade. A necessidade, ela está diretamente ligada aos meus valores. Então, se eu conheço, se eu tenho profundo conhecimento dos meus valores, eu consigo identificar as minhas necessidades. Só que hoje também é uma coisa muito difícil as pessoas nomearem os seus valores. Muitas vezes eles são confundidos com outras coisas e que a gente não nomeia. Então, quando você consegue identificar
Por isso o autoconhecimento. Se eu identifico quais são os meus valores, eu consigo identificar embaixo desses valores quais são as minhas necessidades naquela situação. Uau! Então aqui a gente vai fazer um resumo e faça favor de me corrigir. Nós temos lá... Falta mais um. Ah, o teu quarto ainda? Tem mais um tá, outro porque quarto. a empatia é o guarda-chuva que A está lá em cima empatia é o segurando. guarda-chuva Então vamos e lá. o quarto Depois é nós vamos repassar. Pedir. Como fazer pedidos claros e objetivos. Normalmente, quando você quer que alguém faça algo para você, como é que você costuma dizer? Não faça isso, não grite comigo, não jogue isso fora, não deixe as meias jogadas no chão, meu filho. Pendure a toalha. Não deixa a toalha em cima da... Não deixa. Bom, a gente já sabe que o não o nosso triste. cérebro não registra. Então, o que é fazer pedidos claros? Para mim, é importante que você pegue a sua toalha e coloque que elegância. no banheiro pendurada, porque eu preciso de organização. Isso é fazer um pedido claro. Eu estou dizendo exatamente o que eu quero. E o hábito nosso é dizer o que a gente não quer. E aí, as pessoas não fazem aquilo que a gente quer. A gente fica zangada com elas. E toda ação, toda fala, ela gera outra ação, outra fala. E se a fala que já chega, não deixa a coisa aí, não faça isso, o outro já vem com pau, ou a outra, ou o filho, quem quer que seja. E normalmente a gente diz o que o outro está errado. Quando a gente pede alguma coisa, a gente está pedindo que o outro esteja errado. E aí o que eu estou evitando de ser autêntico. Porque a autenticidade, eu preciso me conectar com os meus sentimentos, com as minhas necessidades, e aí eu posso fazer um pedido claro. E, ó, o jeito de falar é importantíssimo. Importantíssimo. Eu costumo dizer assim, ó, te incomoda se você dobrar o seu pijama, qualquer coisa assim? Como seria se você pusesse os copos lá no lugar? Não é muito melhor? Muito mais simpático? Mais simpático. E a pessoa tende a fazer. Porque normalmente, quando nós recebemos uma observação aliada a uma crítica, a gente se ofende. Isso ainda mais se a pessoa estiver no mau dia. E se a pessoa estiver no mau dia, então é algo assim. É aquela história, né? Por exemplo, você vai no toalete, está escrito assim, não jogue papel no vaso. Isso. Agradeço por jogar o papel no cesto. Olha isso, é muito diferente. Então eu já pratico esse negócio. Então, e quando eu falo da psicologia positiva, é exatamente isso. Então, vamos ter pensamentos positivos, vamos ter falas positivas. E toda a CNV, ela está diretamente ligada às 8 áreas da resiliência. Nossa, dá tempo de falar das 8 áreas da resiliência. Eu vou falar só bem por alto. Por exemplo, quando eu estou falando de autoconfiança, por exemplo, eu estou falando da forma como eu me expresso. Tá? Então, como eu me expresso é porque eu tenho capacidades e recursos dentro de mim para saber como eu vou falar com o outro. Tá? Então, ela está diretamente ligada à autoconfiança e eu sei fazer uma leitura do ambiente, perceber as implicações e os conflitos que existem naquela comunicação. Isso é análise de contexto. E aí a pessoa age com equilíbrio, né? Aí a pessoa age com equilíbrio. E lembrando que a mudança é sua. Ela é minha e não do outro. Ninguém muda. Quem muda sou eu. Qualquer mudança, Gandhi mesmo já disse, você quer mudar o mundo, comece por você. Então, eu vejo que assim, a mudança ela está dentro de mim. Sou eu que tenho que perceber se vale a pena ou não fazer essa mudança e o quanto que essa mudança vai ser uma contribuição para a minha vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês, por experiência própria. Angústia, 0. Expectativa em relação às pessoas? 0. Por quê? Porque você começa a ter essa clareza. Isso é autoconhecimento também. A espiritualidade, ela está diretamente ligada ao meu otimismo para a vida. Então, eu percebo que na minha comunicação, eu posso ter um bom humor, eu posso ter um entusiasmo. E isso gera no entorno uma outra vibração, uma outra energia e as coisas ficam bem melhores. E as pessoas ficam dizendo, puxa vida, é tão bom ficar perto de você, você tem um sorriso tão gostoso, você tem uma forma de falar tão legal. Aí uma coisa que a gente combina, porque onde a gente vai... É onde a gente vai. Nossa, mas eu estava de um jeito, agora eu estou completamente diferente. Isso, a gente tem a capacidade, inclusive, de mudar a vibração do ambiente. Eu vou dizer para você uma coisa, assim, que eu vou dizer para os internautas. Eu vim a descobrir isso depois que eu comecei a estudar CNV, resiliência e fazendo coaching,
que os meus gestores diziam para mim, Vânia, a gente gosta de trabalhar com você porque você muda o ambiente. Você chega, o ambiente está meio triste, quando você entra, você dá uma outra... É a vibração que a gente transmite. Eu tenho uma amiga minha que fala assim, não, Beth, mas é que você já treinou, então para você é sempre no positivo, você está sempre no bom humor. Experimenta, mesmo que você tenha dado uma topada na cama de manhã, o seu pé está doendo pra caramba. Experimenta mudar esse foco. Primeiro oferece essa dor para o mundo, porque tem tanta gente que tem dor muito pior do que isso. Sim. E experimenta cantar uma musiquinha ou pensar numa coisa boa, você mudando um pouco da sua energia, aquela dor vai passar. Ela passa, não é, Vânia? Ela passa. Você E ela sabe, melhora né, bastante. eu tenho que saber mais coisas e o nosso programa agora com essa meia hora, quando eu trago gente com tanto assunto, é isso que dá, né? Bom, os 4 elementos, você falou, o jogo da culpa. O que é isso, o jogo da culpa é aquele que eu falei pra você. Eu não gosto de algo em você, tá. Aí eu já dou a minha interpretação, tomo uma ação, você escuta e acha que, por exemplo, vamos supor, eu tenho um funcionário A e um funcionário B. O A, tem que entregar um relatório, só que ele não entregou. Aí o B interpreta que ele não entregou, que ele é folgado. E aí o que ele faz? Ele vai lá e faz. O que o A diz? Poxa, ele é invasivo. Foi entrão, veio lá e fez o meu trabalho. Você percebe? Esse é o jogo da culpa. E o que cada um quer ali? Cada um quer autonomia, quer respeito. Tá? Fundamental, que é consideração. Então, se você começa quando o outro tem uma ação ou uma fala, você prestar atenção, fica muito mais fácil de você entender o que está acontecendo. E uma coisa que eu estava tentando saber um pouco mais, nas empresas também pode se aplicar essa ferramenta, não é? Com certeza. Fala um pouquinho, nas empresas como é que funcionaria? Nas empresas, olha, eu tive já trabalhos feitos com empresas onde tinha problemas de relacionamento com sócios e com... Entre sócios? Entre sócios. E a comunicação não violenta resgatou o sentimento de início de sociedade. Que é aquela festa. Que é aquela festa. E foi muito gostoso. E até hoje eu recebo como feedback, Vânia, você foi uma pessoa assim, extremamente importante para esse momento que a gente Então você atende empresa e você dá cursos. Tem algum que você possa anunciar? Qual é o contato que podem fazer quem quiser saber mais sobre isso aí? O meu contato é Vânia Moraes, o meu e-mail é Vânia, com W, tá? vania@vaniamoraes.com.br. O meu Insta é @VâniaCoach, com W. E o meu telefone é 11 99837 9114 no WhatsApp e no Facebook também. Quer dizer, ninguém vai ficar sem achar a Vânia. Eu sou colunista da revista Cloud Coaching, que quem quiser me acompanhar. E mensalmente eu publico artigos sobre comunicação não violenta. Então, se quiser saber, tá tudo aí. Bom, sabemos que em empresas funciona a comunicação não violenta. E agora um assunto assim que para crianças, para pais que têm relacionamento difícil, para irmãos, como é que isso funciona? Também resulta? Resulta bastante. Eu sou palestrante num curso de coaching para adolescentes e para crianças, né? Formação de coaches para adolescentes e crianças. E a palestra que eu faço é exatamente uma palestra sobre como os pais conversarem com os filhos. Né? Adolescente também, por exemplo, adolescente tem várias dores e às vezes a gente esquece que nós já passamos por isso e que a adolescência não é uma fase, ele é um período bem grande que varia dos 13 hoje aos 24 anos. 24 anos pode 24 anos pode chamar de adolescente porque muitos filhos continuam em casa. E eles não saíram. Eu achei que para mim até os 21, que é exatamente a maior idade, né? 24 anos. E às vezes os pais, eles querem, o que eu tenho observado, é assim, o pai quer minimizar a dor dos filhos. E assim, até a forma como ele fala, ela é mal interpretada. E assim, às vezes o quanto que é importante aquele filho sentir a dor, para que ele possa crescer e evoluir. E a comunicação não violenta ajuda em que sentido? Em sentido de entender qual é a posição do filho, o que ele está querendo, perceber que a relação pai e filho, ela não deixou de existir, ela só mudou. Não é o pai chegar e resolver tudo. Não é o pai chegar e resolver tudo, não é o pai falar e fazer críticas ou fazer comparações, é sentar e entender o que está acontecendo com aquele filho, o que ele precisa. Às vezes, quando ele é muito tímido,
ver qual é a forma que ele pode se conectar com aquele filho. Então, isso faz uma grande diferença. Às vezes, uma conversa. Eu tive um trabalho que eu fiz com pais e com um filho, que foi fantástico. A gente trouxe o resgate da conversa entre os pais e o filho. E, na sua opinião, o uso da tecnologia intermitente, tanto do pai como dos filhos, está atrapalhando a comunicação? Atrapalha, com certeza. Eu acho que é importante a gente ter um momento de conexão. A comunicação não violenta, ela trabalha com um tripé de conexão, em que eu tenho a empatia, eu tenho a autocompaixão e eu tenho a autenticidade. Então, a tecnologia, muitas vezes, ela interfere nisso. Pois é. Então, assim, se você conseguir ficar alguns minutos ou ter uma parte do seu momento com o seu filho, onde o celular fique em outra sala, tá? E que vocês possam realmente sentar e conversar, e lembrando, sem estar na defensiva, presta atenção no que está por trás do que o filho está falando. Às vezes ele quer um carinho, ele quer uma atenção, não da forma como você estava acostumado a fazer quando ele era criança, mas de uma forma diferente. Às vezes ele quer ser o seu ouvido, às vezes ele não quer opinião, quer que ele só acompanhe quer numa coisa que ele goste. Quer que acompanhe numa coisa que ele goste, só que ele não tem a percepção de como ele vai falar. Então, se você conseguir utilizar a CNV, você vai ter, assim, um ganho fantástico na relação com as pessoas. E aí, se você tem nessa relação com a pessoa em casa, você com certeza vai ter. Consegue fora, no trabalho também. Você consegue fora, no social, em todos os lugares. Ô, Vânia, por exemplo, a pessoa que quiser consultar, saber mais, digamos, você não vai fazer dar curso este mês. O que você sugere, além de ler o livro Comunicação Não Violenta? Tem no Google? Tem material no Google, bastante? Tem bastante material. Eu trabalho, cada artigo que eu utilizo, eu falo sobre um tema. Então, uma hora eu falo de julgamento, outra hora eu falo de culpa, outra hora eu falo de autenticidade, falo de vulnerabilidade, porque é o mais... O que é a vulnerabilidade é o medo, é o risco, a exposição. E as pessoas acham que ser vulnerável é ser fracassado. E ser fraco também. E ser fraco. E não é, a vulnerabilidade é uma força. Quando eu me... Uma força? É uma força. Não, vocês quando eu exponho um sentimento... Então, a vulnerabilidade é uma força. Quando eu me permito ser vulnerável, eu sou forte. Porque tem tanta confiança em si mesmo que qualquer coisa... Não é confiança, é porque eu estou conectado comigo e eu sei dos meus sentimentos. Eu me permito ao risco e à exposição. Ser vulnerável porque... Ser vulnerável é me permitir ao risco e à exposição. Vamos fazer... Não é fácil quando você está apaixonada. Que delícia. O quanto você é vulnerável. Sim, permitir. E você se permite ser vulnerável, o quanto você gosta, quanto aquilo é importante para você. Então, se permitir ser vulnerável é muito importante, porque a vulnerabilidade, as pessoas acham que é ser fraco, eu me senti vergonha. Tô chocada. Ser vulnerável é dizer eu não sei, ser vulnerável é dizer eu não posso, ser vulnerável tá ligado dizer... um pouco à humildade também, de admitir também, não sei? Não sei. A gente não tem que saber tudo, né? Não dá pra saber tudo. Também não sei tudo. É verdade. O que eu venho aqui é compartilhar o que eu aprendi, o que eu vivencio, tá? Na minha vida. E que faz sentido, e que eu tenho trabalhado com pessoas. Vânia, uma pessoa que vai fazer uma consulta de comunicação não violenta, funciona como se fosse uma hora de terapia? Não, eu trabalho a comunicação não violenta dentro do coaching. Entendi. Entendeu? Então, eu trabalho o processo de comunicação dentro do coaching, quando a pessoa vem trabalhar uma questão, seja ela profissional ou pessoal, e eu ensino exercícios de CNV, exercícios de autoconhecimento, tem muita coisa. A primeira vez que eu ouvi sobre CNV, eu fiz exatamente essa pergunta. O que é CNV e comunicação não violenta? Você que está nos ouvindo, que seja pela primeira vez que você está ouvindo esse termo, pode ter certeza que daqui para frente, toda hora você vai ler artigo, você vai ver coisa na televisão. Porque assim, é que nem mulher grávida, né? Quando você está grávida, você começa a ver um monte de grávida. Ou o homem que quer comprar um carro vermelho, ele começa a ver carro vermelho na rua. Então, comunicação não violenta. Anota, porque você vai saber mais sobre isso e você vai se beneficiar muito desse assunto. Todas as ferramentas que a gente tem acesso e que possam nos melhorar, nos fazer ficar mais conhecidos de nós mesmos. Porque quem mais tem que nos conhecer é a gente mesmo, certo? Sim. Às vezes tem gente que não quer nem se enfrentar, nem se conectar. Porque quando a gente se conhece, você tem uma questão, né? Quando eu me conheço, muitas vezes eu vou acessar coisas dentro de mim que eu não quero, que é a minha sombra.
Que todos temos, Que né? todos temos. Todos temos, né? Agora, se eu me permitir acessar, eu saio num crescimento, numa evolução exponencial. Gente, o principal, eu deixo o recado para vocês, se permita. Experimenta. O que eu digo para os meus clientes? Se experimenta, que o mínimo que pode acontecer é você não gostar e voltar ao que você era antes. O máximo que pode acontecer é a sua vida mudar. Primeiro assim, imagine você tirar da sua vida a palavra não. Em vez de falar, não quero ser gorda, sabe? Sim. Desejo ser magra. Quero ser magra, não é? Tira o não. Quando você começar a tirar não e puser pelo positivo, as coisas já começam a mudar. Por exemplo, eu não quero que você grite comigo. Como seria dizer assim, você pode falar um pouco mais baixo? Eu gosto que fale comigo mais baixo. E com amor, gente, com amor. É tudo, amor é tudo. Ô, Vânia, você esteve aqui o ano passado, que ela veio falar de barra de Access, também eu não conhecia, agora até estou praticando com a minha amiga aqui. Hoje você veio falar de comunicação não violenta. E eu deixo aqui no ar um convite para você vir falar, você é Teen Coach, né? Sim. Falar para os jovens. Você topa? Ah, topo. Vamos falar das 7 dores dos adolescentes. Não, olha, esse é o título, hein? 7 dores dos adolescentes. Os pais vão ficar babando por esse assunto. Me fala, você está na sua missão, Vânia? Com certeza. Minha missão, eu digo que se eu consigo despertar um novo olhar para uma pessoa ao longo do meu dia, minha missão está cumprida. Nossa, deu nó aqui. É verdade, né? Como é importante a gente saber a missão, o que viemos fazer aqui, né? Eu venho aqui exatamente para despertar, ajudar, contribuir para despertar um novo olhar. Então, uma pessoa que seja em 24 horas... Já está perfeito, Já né? está perfeito. Porque é interessante quando você pergunta para alguém, você já sabe sua missão? Eu não. Não sei o que eu vim fazer aqui. Então, comece a pensar. O que é que você veio fazer neste mundo? Porque não é só acordar, dormir, trabalhar, brigar, casar, descasar, ter filho ou não ter filho. Você veio aqui para algo maior. E no momento que você descobre qual é a sua missão, como você percebe a Vânia aqui, que tem várias missões, não é uma só, você vai ter assim mais a certeza de que você está no caminho. E a Vânia vai deixar agora uma mensagem para todas essas pessoas irritadíssimas que dizem, eu sou assim, não vou mudar. Por favor, Vânia. Bom, você quer ser mais feliz com você e com o outro? Olha para dentro de você e vê o que você pode mudar. O que você poderia hoje começar a se experimentar e perceber já as mudanças na sua energia e na relação que você tem com os outros? Presta atenção. Uma coisinha, não estou dizendo muito. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que briga com todo mundo, se experimenta 1 hora por dia ser um pouco mais tolerante com você, que consequentemente você vai ser tolerante com o outro. Muito bom. E se você está naquela fase você sabe qual que é a fase Não, qual que é? Intolerante, intransigente, é tudo com Tire o Tire o Tire o da sua vida e você vai ver que você passa a ser mais tolerante, mais transigente, mais compreensível. Mais feliz. E mais... tira o infeliz para feliz, está aí. É a questão do Se você se dedicar a ver as suas atitudes, se está com ou sem o é até engraçado isso, né? Sim. Você poder fazer isso. E tem uma frase que eu gosto muito, da neurolinguística, né? Da PNL. Se você tem sempre o mesmo comportamento e tem uma resposta, você só vai mudar essa resposta se mudar o seu comportamento. Isso não é da PNL, isso aí é mais antigo do que o meu tataravô. Então, experimente usar o conhecimento da CNV, Comunicação Não Violenta, e ter a humildade de que você pode mudar alguns comportamentos que vão tornar você mais empático com você mesmo. E isso é como o vírus, né? Pega, né? Isso. O mau humor pega, o bom humor pega. E você vai perceber que todo mundo vai querer ficar do seu lado. Não é? Vânia, estamos no nosso horário. Fala tchau aqui pro nosso internauta e diz que você vai voltar. Tá bom. Gente, foi um grande prazer estar com vocês. Falar sobre CNV, para mim é algo fantástico. Eu vivo a CNV diariamente e digo, o exercício da CNV, ele é diário. 24 horas por dia. Não é uma coisa que você aprende em um curso e sai fazendo e tudo bem. Não, é todo dia. Todo dia você vai praticando e você vai aprendendo cada dia um pouquinho e quando você perceber, você já está feito. Está feito. Ô, Vânia, ao acordar, a gente não tem que praticar. Em vez de você olhar no espelho e falar, meu cabelo tá feio, o dia tá feio, hoje não sei o quê, só reclamar, você já começa a rir a comunicação não violenta. Isso. Começa falando uma coisinha só. Gratidão. Yes! Cria o seu dia com isso. Cria o seu dia com gratidão. Gratidão por levantar da cama,
Todos os dias. É verdade. Gratidão pela minha saúde, gratidão pela minha família, gratidão por ter um teto nesse frio, gratidão por ter um prato de comida. São pequenas coisas. eu Gratidão costumo pelo dizer meu assim, cachorro. Ó, até a hora do almoço, se você fizer uma lista das coisas que você pode ser grato, você vai ficar com dor na mão de escrever. É, então, posso dar Pode, nós já estouramos o horário mesmo, que vai fazer? Eu vou pedir para você, se você quiser, você compra um caderninho pequeno para colocar dentro da bolsa, ou deixar dentro do carro para os homens. E todo dia, liste 3 coisas nas quais você foi grato. Ou, como a gente costuma também dizer, 3 bênçãos. Pode ser o beijo de um filho, um alô de uma mãe, um sorriso de um vizinho no elevador, alguém que abriu a porta para você, qualquer coisa. Pratique isso, no mínimo, por 21 dias. Você vai começar a perceber que existe uma diferença dentro de você. Energética. E depois de 90 dias, é fantástico. Uau! Esse foi um bônus, hein, gente? Porque nós já estouramos o horário e eu dou um tchauzinho para vocês. Na próxima semana, aguardem que nós vamos trazer o mundo corporativo de negócios. Até mais e obrigado pela sua audiência. Beijos para todos. Tchauzinho.